ó, criança, sinto muito, não tem escolinha hoje, que vocês vão ter que me ver pregar para adulto. Brincadeira. Mas é verdade, não tem mesmo escolinha, criança, desculpa. Gente, sejam bem-vindos ao nosso culto da dança, espero que vocês tenham gostado. Quem é que entendeu o que a gente quis passar? Levanta a mão. Que bom que vocês entenderam. É um privilégio estar aqui hoje com vocês. Tô bem nervosa, minhas pernas já não estão funcionando direito, sabe? Então, se vocês por acaso verem fazendo isso aqui, é realmente fraqueza. Mas vamos orar antes de a gente começar? Amém? Senhor, meu Deus e Pai, nós queremos te agradecer. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez aqui nessa noite. Porque o Senhor nos ajudou, nos deu criatividade nesses passos, criatividade com o tema. O Senhor nos direcionou com tudo isso. E eu peço que o Senhor venha abrir o coração de cada um que está aqui hoje. Abra o nosso entendimento, abra o nosso coração para entender e absorver e tomar posse da palavra que será pregada aqui através de mim. Que o Teu Espírito Santo me use, que tudo que eu falar venha do Senhor e que essa palavra venha frutificar a 30, 60 e a 100 por um nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém! Como não foi todo mundo que levantou a mão, eu vou explicar, né, gente, o que aconteceu. Então, o tema do nosso culto foi Não Pare, e a gente pegou o Covid, né, o acontecimento atual, e tudo que aconteceu. E a gente sabe que o Covid foi um momento muito difícil, certo? Quando foi a última pandemia mundial, né, gente? Faz muito tempo, ninguém queria ela. Então, foi uma coisa muito nova, assustadora, e foi uma batalha que o mundo todo enfrentou junto. Inclusive a igreja. E nesse meio tempo, muitas igrejas fecharam por causa da pandemia. A gente sabe que isso foi um desafio financeiro, um desafio familiar. Pessoas se divorciaram porque ficaram um tempo demais juntas e um pegou o nervo da outra e foi um negócio feio. Pessoas se divorciaram, igrejas fecharam, muitas pessoas morreram. Pessoas que nós amamos morreram, pessoas que a gente não conhecia. E a gente sabe que não foram só números, eram pessoas importantes, pessoas amadas e queridas. E foi um tempo terrível. E que parou as igrejas, de certa forma. Parou igrejas definitivamente. E tentou parar as igrejas por completo, porque a gente teve que fechar, a gente teve que se reinventar, igual vocês viram aqui. E hoje, graças a Deus, estamos aqui, amém? Amém! Até sem máscara, né? Antes a gente tinha que ficar com máscara. Não que o governador não vai ver isso, mas eu não usava direito. Mas porque era muita agonia mesmo. Mas, gente, usem máscara quando precisar, tem que obedecer a lei. Mas, e esse não foi o único momento difícil que tentou parar a igreja. Esse foi um de muitos acontecimentos que tentaram parar a igreja de Cristo. Muitos vieram antes de 2020, mas nós nunca paramos. A igreja de Cristo continuou. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Só que para a gente entender a história da igreja, a gente precisa entender a origem dela. A gente precisa entender de onde ela veio. Lá em Gênesis, desde o princípio, é narrado a história, lá no Antigo Testamento, de um Deus criador que desejava se relacionar com um semelhante. Não que ele precisasse, que Deus precisasse da gente, ele não precisava, ele era completo, ele era perfeito, ele não precisava de nada, mas ele desejava. Ele desejava se relacionar com o semelhante, ele desejou ter um relacionamento com o ser humano, que já estava no seu coração. Porém, como a gente sabe, a gente conhece bem a história de Adão e Eva, a gente sabe que mesmo sendo a imagem e semelhança de Deus, mesmo nascendo sem pecado nenhum, mesmo nascendo puro e tendo a presença de Deus diariamente, visitando eles escolheram o caminho da desobediência. E então o pecado entrou no mundo. E isso afastou o ser humano de Deus. A partir daquele momento, nós começamos a nascer com uma natureza pecaminosa. Começamos a nascer com um pecado e, dessa maneira, afastados de Deus. Então, se inicia uma narrativa diferente. De um Deus que até perdeu a comunhão com o ser humano, mas não perdeu o controle. Mas de um Deus que começou a se revelar a um povo seleto, um povo único e escolhido.
E mesmo lá no começo, no Antigo Testamento, porque Deus ele sabe de tudo e nunca perde o controle de nada, ele sempre quis um povo diferente. Fala aí pro seu irmão, um povo diferente. Deus sempre desejou um povo diferente de todos ao seu redor. Um povo através do qual ele abençoaria todas as famílias da terra. Um povo destinado a mostrar a justiça de Deus, a bondade e o seu amor para o mundo que estava caído em trevas e em pecado. Deus escolheu um povo para mostrar que ele ainda é Deus e que ele ainda governava e que ele ainda estava aqui. Ele escolheu um povo para ser diferente de todos ao redor e um povo de onde viria a salvação, a solução para o principal problema da humanidade, que era a nossa necessidade de perdão e de reconciliação a Deus. Então agora vira para o seu irmão e pergunta assim para ele: você sabe qual é a sua maior necessidade? Pergunta para ele: você sabe? Você sabe? Diz sim ou não? Sabe? Tá bom. Se você não sabe, eu vou te dizer. A sua maior necessidade é a de ser amigo de Deus de novo. Não é o dinheiro que falta, não é você sair da dificuldade que você está, não é você arrumar os problemas da sua vida, não. A sua maior necessidade é a de voltar a ser amigo de Deus, é a de ser reconciliado com Deus, é a de ter os seus pecados perdoados. Essa é a maior necessidade do ser humano, desde que o pecado entrou no mundo. Essa é a raiz de todos os problemas. Todos os problemas que nós temos vieram do pecado, da má decisão do ser humano. E por causa de um só homem, o pecado veio ao mundo e acabou entrando na vida de todos nós por tabela, né? Só que o que a Bíblia diz? Que por causa de um só homem também, nós somos perdoados e reconciliados com Deus. Então, esse povo, desde o início, o povo de Israel, o povo hebreu, escolhido por Deus, eles sofreram, foram perseguidos, foram escravos do Egito, voltaram para sua terra, depois só de 40 anos chegaram lá, e depois de um tempo ainda foram levados cativos à Babilônia, tiveram muitas guerras, foi um tempo difícil, muito porque eles eram cabeça dura, né? Igual a gente. Mas também porque eles eram diferentes. Eles eram invejados porque eles carregavam a presença de Deus, porque eles mostravam para o mundo algo que o mundo não tinha, que era o amor, a justiça, a bondade. Só que então chegou o tempo perfeito de Deus. Diga comigo, o tempo perfeito de Deus. Tempo esse que muitos profetas e justos no decorrer dos séculos desejaram presenciar, que foi o nascimento do nosso Salvador, aquele que resgataria o nosso relacionamento com Deus, aquele que ia solucionar todos os nossos problemas. E essa história a gente já sabe. Quem é ele? Fala mais alto. Jesus! É Jesus. Jesus é o nosso resgatador. É o Filho de Deus, que é o Verbo que se fez carne, que virou carne e osso, igual a mim e a você, que saiu da barriga da mãe dele, igual a mim, igual a você, que foi criança, que foi adolescente, que foi jovem, que foi adulto, mas que nunca pecou, que nunca cometeu um pecado. Porque ele não era tentado? Porque ele não era ser humano? Não, mas porque ele era santo e só o sangue de alguém que não tinha pecado podia nos purificar. Então Jesus morreu a minha e a sua morte, mas ele ressuscitou. E ressuscitando, ele venceu o poder da morte. E a Bíblia diz que todo aquele que crê nele pode ter seus pecados perdoados e virar família de Deus. Essa é a boa notícia que a igreja prega. Então, Jesus teve que voltar para o céu, né? Graças a Deus, hoje ele está lá. Mas ele falou que ele não nos deixaria sozinhos. Então ele enviou o Espírito Santo. E a partir desse dia, o livro de Atos, ele relata o início da igreja, o que foi o derramar do Espírito Santo em Atos 2, que deu poder para que os apóstolos e os discípulos testemunhassem e começassem a espalhar as boas novas, que é que Jesus veio para nos reconciliar a Deus e para acabar com a nossa necessidade de perdão. Então a igreja começou aí. Começou quando os apóstolos foram cheios de Deus,
cheios do Espírito Santo, e começaram a espalhar essas boas notícias para todo mundo. E esse segredo do Senhor, a Bíblia fala em Colossenses 1:26, que o segredo de Deus, o plano que Ele tinha antes mesmo da criação do mundo para nos salvar agora, podia ser e seria espalhado pelo mundo e recebido por todo aquele que crê. Não era só mais um povo apenas. Agora era homem, mulher, escravo, livre, gentil, judeu. Todo aquele que crê seria salvo. E foi essa palavra que nos alcançou. Porém, o livro de Atos, que fala o início da igreja, ele acaba estranho. Quem aqui já leu o livro de Atos? Levanta a mão. Já leram? Vocês perceberam que o livro de Atos, todos os livros da Bíblia, quando a gente vai ver, eles têm um fim, né? Início, meio e fim, tipo, tem uma finalização. Só que o livro de Atos não. O livro de Atos, ele acaba no meio de uma história. Ele acaba no meio de Paulo indo para Roma. Ele estava indo para Roma. E o livro acaba. Será que isso foi sem querer? Foi coincidência? O que vocês acham? Com certeza não. O livro de Atos, ele ficou incompleto porque a história que começou a ser narrada lá, ela continua até os dias de hoje. E só terá fim com a volta de Jesus. A noiva de Cristo, que é a igreja gloriosa, ela está sendo formada pelos santos, pelos filhos e filhas de todos os séculos. E ela continua comigo e com você. É essa igreja que está aqui hoje. É a mesma que tem o Espírito Santo, que tem pregado as boas novas para todo mundo. Então foi assim que começou. E a gente sabe que a história, para a gente chegar aqui agora como a gente está, bem confortáveis, né? Sendo livre para pregar o que a gente quer, o que a gente crê. Não o que a gente quer, o que a gente crê que está certo, né, gente? Não pode ficar pregando bobagem. Mas a gente está aqui confortáveis, poder ter uma igreja, poder fazer tudo isso que a gente está fazendo agora. Foi fácil chegar até aqui? Com certeza não. O caminho da igreja foi difícil, foi sombrio e foi conturbado. Foi difícil porque houveram muitas perseguições. Perseguições políticas, perseguições sociais, perseguições ideológicas. Bem no começo, quando os apóstolos começaram a pregar, eles foram perseguidos pelos judeus, por aqueles que eram povo de Deus, mas que não reconheceram Jesus como Salvador, e começaram a perseguir. Ainda naquela época, a gente vê que o primeiro mártir que aparece na Bíblia é o Estevão, e ele é apedrejado pelos fariseus, por aqueles que diziam que amavam a Deus. E isso aconteceu por muitos anos com a igreja primitiva. Ela foi perseguida pelos próprios judeus. Um pouco mais pra frente, a gente vê que a igreja começa a ser perseguida pelo Império Romano. Em 111 depois de Cristo, Plínio II, olha o nome do cara, bizarro. É que é nome velho, gente, a gente não tem mais esse nome estranho, né? O nome do cara, ó, em 111 depois de Cristo, Plínio II, ele era um jovem que foi nomeado governador na região da Bitínia, que fica agora ali pela Turquia. Esse cara, ele começou a investigar os cristãos. E por quê? Porque os templos de adoração a outros deuses estavam sendo abandonados. E não tinha mais como achar pessoas que vendiam carne para ser sacrificado nos sacrifícios pagãos. Não tinha, porque Bitínia estava evangelizada. As pessoas tinham acreditado em Jesus. Então elas pararam de adorar os outros deuses e elas começaram a parar de vender carne no sacrifício, né? E os templos começaram a ficar abandonados. E ele começou a ver que tinha uma coisa errada acontecendo. Esse povo que está falando de Jesus, eu não sei quem é esse Jesus. Então ele começou a investigar e a trazer as pessoas. E elas falavam a mesma coisa. Jesus é o Salvador, é o que veio para morrer pelos meus pecados. Elas falavam e o cara tipo, meu, que loucura, você não adora o imperador? Como assim? Você não adora essa deusa aqui, desse lugar que a gente... Como assim você não faz isso? Então, eles começaram a ser torturados. Os cristãos começaram a ser investigados porque um cara político, isso foi uma perseguição política, porque o que mudava para a cidade? Mudava que a economia estava diferente agora, né? Porque é isso que a igreja faz. A igreja, ela não traz diferença só para o espírito, ela não traz só as boas novas de Cristo que nos levam para perto de Deus, ela traz mudança social. E naquele lugar, em Bitínia, as pessoas pararam de vender carne, as pessoas pararam de ir para os templos, isso dava dinheiro para os políticos da época, para os romanos.
E ele começou a investigar, então era uma perseguição política. Mas mesmo assim, eles continuaram sendo perseguidos e foram torturados por um bom tempo. Então, se alguém acusava eles de seguir a Cristo, eles tinham que negar a adorar os outros deuses, porque eles meio que falavam, então, você sabe assim, ficava... Esses caras são meio doidos, né, gente? Eles ficavam tentando enfiar pela goela que eles tinham que adorar os outros deuses do imperador, e eles não faziam, então eles eram castigados. E isso só acontecia quando alguém descobria que tinha um cristão. Ninguém ia atrás dos cristãos. Mas é óbvio que os cristãos chamam atenção, então muitos morreram. Então, também no início do século III, um tempo depois que Roma era governada pelo imperador Sétimo Severo, ele tinha umas rebeliões acontecendo naquela época, ele conseguiu instaurar um reino de paz. Mas ele tinha medo que as rebeliões continuassem. E ele queria unir o povo. E qual é a melhor forma de unir o povo? Através da crença. Foi o que ele pensou. Então ele iniciou uma política religiosa sincretista. Alguém sabe o que é isso? Política religiosa sincretista. Sincretismo religioso é mistura de religião. O que ele fez? Ele pegou, uniu seus súditos, todos aqueles que eram governados pelo Império de Roma, e falou: vocês agora, todo mundo, pra gente se unir, pra gente ser um povo, a gente vai adorar o Sol invicto. Então ele começou a pegar uma mistura, ele pegava de cada religião que existia na época e fez uma religião nova, e algumas ideias filosóficas, e falou: isso aqui é a religião do Império Romano agora, pra gente se unir, e vocês têm que adorar o Sol invicto. Só que tinha um probleminha, né? Tinham dois grupos que eram bem teimosos. E adivinha, judeus e cristãos? Nenhum deles queria se curvar ao Sol invicto, e nenhum deles ia aceitar a bobagem de ter que ir contra seus princípios e misturar a religião, porque a gente sabe qual é a verdade. Então eles olharam e falaram assim: não vai rolar. Então o imperador obviamente ficou muito irritado, porque isso era uma ameaça para ele. Eram pessoas que estavam indo contra a lei, pessoas que podiam, em algum momento, não obedecer a ele, mas que teriam que obedecer ao seu Deus. Como assim? Como assim um povo vai obedecer a Deus mais do que a mim? Foi o que o imperador pensou. Então, ele sentenciou, sob pena de morte, todos aqueles que se convertiam ao judaísmo e ao cristianismo, principalmente os novos convertidos. Porque ele pensava: eu fiz a lei e você foi contra a lei, tipo, você nem era cristão antes e agora você decidiu virar cristão? Nada disso, vai morrer. Isso começou a acontecer no Império Romano, porque os judeus e os cristãos eram totalmente contra essa ideia de uma junção de religião. E houve uma perseguição terrível. Só que pior do que essa perseguição, houve a perseguição no fim do século III, que foi a grande perseguição do Império Romano contra os cristãos, que era o imperador Diocleciano. O nome dos caras era bizarro, né, gente? Graças a Deus a gente evoluiu nos nomes. O que aconteceu? Alguns cristãos, eles se opunham ao serviço militar. Não porque eles eram pacificadores apenas, a gente é pacificador, certo? Mas a gente também sabe que existe essa questão de proteger o nosso país, proteger a nossa família. Mas não era só por isso. Tinham com certeza cristãos pacificadores, mas esse não era o único motivo pelo qual eles não queriam fazer parte do exército. Era porque dentro do exército existiam cerimônias militares que eram de caráter religioso. Então eles eram obrigados a cometer idolatria toda vez que eles iam para o exército, porque eles tinham que fazer parte da cerimônia. Então muitos que foram convocados e não quiseram participar foram mortos. E outros foram mortos porque tentaram fugir do exército. Então, e daí, de início, o imperador, eram na verdade dois imperadores juntos. Ele não queria matar os cristãos de início. Ele falou: vamos só expulsar eles. Só que daí eles começaram a pensar: cara, se eles estão indo contra essa lei, que é o serviço militar obrigatório, contra qual outra lei eles vão vir contra a gente de novo? Então, eles sentiram a necessidade de criar leis contra os cristãos, porque eles queriam obedecer a Deus e não aos homens. Então, os cristãos começaram a ter os seus templos queimados e as suas bíblias queimadas. E tiveram seu direito à dignidade e ao direito civil negado. Eles começaram a ser tratados como lixo naquele lugar. E isso durou muito tempo, foi uma perseguição terrível, terrível.
E até que começaram a querer obrigar eles a adorar outros deuses. De início só estavam destruindo as coisas deles. Depois começaram a querer obrigar eles a cometer idolatria. E a perseguição ficou ainda pior. Esses 3 exemplos são exemplos de bem do início da igreja. Nos primeiros séculos, até o século 3, que foi a perseguição do Império Romano. Mas a gente sabe que a igreja foi muito mais perseguida, certo? Até hoje existe perseguição em países, a gente chama Janela 1040, que é um lugar da Ásia, que pega a Ásia e a África, tipo uma janelinha, literalmente, onde os cristãos são mortos, algumas mulheres são estupradas na frente dos seus maridos, porque eles não querem negar a Jesus. Muitas vezes por motivos políticos, muitas vezes apenas por ódio à religião. A gente sabe que existe uma perseguição ideológica de pessoas que querem fazer a gente ficar quieto e parar de falar o que é a verdade, o que a Bíblia diz, porque eles não gostam do que a gente fala. E assim vai, né? A perseguição foi feita. A igreja também teve um tempo sombrio. Olha para o irmão do seu lado e fala, sombrio. Sombrio por quê? Porque ela errou feio. Errou feio, gente. Quem aqui conhece a história das cruzadas? Essa história não é nem legal de se lembrar. Na minha cabeça, fica até... Vamos apagar essa parte, né? Mas foi um tempo sombrio para a igreja, porque ela errou feio. Depois de um tempo de perseguição, a igreja se estabeleceu como religião principal de Roma e começou a se espalhar por muitos outros lugares. E eles começaram a achar que eles tinham que tomar algumas coisas, como por exemplo a Terra Santa, que é Jerusalém, que estava sob domínio dos muçulmanos na época. Então a Igreja Católica começou as cruzadas, e foram muitas na verdade. E qual era o objetivo? Era derrotar os muçulmanos que ameaçavam o Império de Roma, era salvar o império deles, que eles chamavam de Império do Oriente, onde tinham muitos muçulmanos. Era unir os cristãos que eram de fala latina e de grega e reconquistar a Terra Santa, e em tudo isso ganhar o céu. Eles achavam que isso era uma guerra santa, uma guerra que Deus queria, mas a gente sabe que não era bem assim. Isso foi um erro gigante. E quanto ao último, que era conquistar o céu nesse tempo, a gente não tem como a gente decidir se isso aconteceu ou não, só Deus sabe, mas os outros eles conquistaram de uma forma ou de outra, matando pessoas, destruindo famílias, e muitas coisas terríveis aconteceram. Mas foi tudo temporário, porque a terra que eles conquistaram, depois os muçulmanos pegaram de novo, e foi uma bagunça, foi uma luta em vão, e que infelizmente está na história da igreja que a gente vive hoje. Foi um tempo sombrio, um tempo de erro. E a gente também teve um tempo de dúvidas, que foram das heresias. Bem no início da igreja, a Bíblia fala que lá na igreja primitiva já existiam vários ensinos errados acontecendo. As pessoas achavam que elas só iam ser salvas se elas eram circuncidadas, se elas parassem de comer carne de porco, carne de animais impuros. Elas achavam que tinham que guardar o sábado, que tinham que continuar guardando a lei de Moisés. Daí Paulo começa a falar sobre isso nas cartas, quando a gente lê, quem lê o Novo Testamento sabe. Pedro também fala sobre isso. Então, desde o início, muitas heresias vieram. E com o passar do tempo, muitas outras vieram. E chegou um momento em que a igreja começou a cobrar dinheiro para entrar no céu, as famosas indulgências. Muitas coisas terríveis aconteceram na história da igreja. Foi um tempo fácil? Foi fácil a gente chegar aqui? Não. Só que em todos os momentos difíceis, Deus levantou filhos e filhas para fazerem a diferença. Não só na igreja, dentro das 4 paredes, mas também no mundo, na sociedade que eles viviam. Naquela época de perseguição de Roma, que eu falei para vocês, na época do imperador Sétimo Severo, tem uma história de uma moça chamada Perpétua. Repete comigo, Perpétua. Olha que nomezinho, esse é melhor, na minha opinião. E ela era uma mulher cristã, na época do imperador, que queria que todo mundo adorasse ao sol invicto, e ela obviamente disse que não. E descobriram que ela era cristã e ela estava grávida. E ela foi encarcerada. E eles tentaram de todo jeito fazê-la negar Jesus. Levaram até o pai dela
pro cárcere para falar para ela: Perpétua, pelo amor de Deus, você está grávida, tem como? Nega Jesus e vamos para casa. Mas ela disse: Pai, existem coisas que não se mudam. Como, por exemplo, o nosso nome. O meu nome é cristã e eu não posso mudar. Então essa mulher continuou no cárcere, mas ela estava grávida e ela ficou pensando: meu Deus, será que eles vão matar com o meu bebê? Será que vai dar tempo? Ela orava pela sua filha, que era filha, no final das contas foi filha. Então, com 8 meses, Deus atendeu suas preces e a filha nasceu antes e na cárcere. E existem relatos que dizem que enquanto ela estava na cárcere, tendo dores de parto, os carcereiros olhavam para ela e zombavam dela e falavam: como você acha que você vai aguentar as feras para o qual a gente vai jogar você? Porque você não nega Jesus, se você não aguenta nenhuma dorzinha de parto. Então ela olhou bem para a cara deles e ela falou: agora os meus sofrimentos são só meus. Mas quando eu tiver que enfrentar essas bestas, haverá outro que viverá em mim e sofrerá por mim, visto que eu estarei sofrendo por ele. E aquela mulher, ela teve a sua filha e ela deu para uma irmã da igreja cuidar e ela foi jogada às bestas. E ela morreu porque ela não negou a Jesus, porque ela não se deixou sentir oprimida pela política da época que dizia que ela precisava adorar o sol invicto, porque ela sabia quem era o Deus verdadeiro e quem era o Salvador que reconciliou ela com Deus. E ela morreu e ela ficou para a história. Apesar de a gente ver as perseguições, a gente vê também cristãos que não se deixam levar por elas. Cristãos que permanecem firmes e fortes e que continuam crendo mesmo quando tudo está difícil, mesmo quando eles são ameaçados, mesmo quando eles são presos, mesmo quando eles estão para ser jogados às bestas. Eles levaram por mais importante Cristo do que a própria vida. E então a igreja sobreviveu nesse tempo de perseguição. No tempo dos erros das cruzadas, a igreja, uma parte dela cometeu todas aquelas atrocidades. Mas a gente está aqui hoje? Então tinham ou não tinham cristãos verdadeiros que estavam cuidando daqueles que a igreja estava machucando? Mesmo naquele tempo, tinham cristãos que defendiam os que estavam sendo perseguidos, que cuidavam e que amavam com o amor de Deus. Mesmo quando muitas vezes a gente olha para a igreja, para a história da igreja, a gente fica com dificuldade de ver o Espírito Santo, a gente percebe que existem pessoas que decidiram não odiar os inimigos, como as pessoas que começaram, a igreja católica que iniciou a cruzada naquela época decidiu, mas que decidiram amá-los e defendê-los. Ainda na época das heresias, os apóstolos lutaram contra elas, deixaram pra gente a Bíblia, que é 100% inspirada, pra gente poder comparar o que é certo e o que é errado. E na época das indulgências, Deus levantou um homem chamado Martinho Lutero, com as suas 95 teses, indo contra o que a igreja católica estava fazendo naquele lugar. Então iniciou a Reforma Protestante. Martinho Lutero foi um homem que viu a igreja e enxergou uma igreja corrompida quando ele se voltou para a palavra de Deus. Quando ele olhou, a Bíblia fala, desculpa, não é a Bíblia que fala, é um livro de história que eu tenho da igreja, fala que ele começou a questionar as coisas quando ele leu Romanos. Olha que coisa engraçada. Existiam pessoas que estavam virando as costas para a palavra de Deus, mas existiam homens e mulheres que ainda desejavam saber a verdade e que não deixaram passar a corrupção da igreja daquela época. E a igreja permaneceu por causa daquele homem usado por Deus, que viu na palavra de Deus a corrupção que estava acontecendo no meio da igreja, que protestou e trabalhou para a sua transformação. Hoje nós estamos aqui e hoje eu posso dizer para você, até limpar a garganta, hoje eu posso dizer para você que você não precisa dar dinheiro, você não precisa fazer tudo certo, maravilhoso, ser perfeito para ir para o céu. Você pode crer em Jesus e a fé é suficiente. E a graça de Deus é suficiente. E a palavra de Deus, ela é suficiente para trazer essa transformação para o nosso coração. E a gente pode estar aqui falando que é verdade, porque homens e mulheres lutaram no decorrer dos séculos contra as mentiras e as heresias que a igreja sofreu.
E isso não aconteceu só dentro da igreja, igual eu estava falando para vocês. Cristãos mudaram a sociedade. Teve um homem chamado William Wilberforce. Ele viveu entre 1959 e 1833. E ele foi um cristão abolicionista numa sociedade extremamente escravista, que era a Inglaterra. O que significa? Ele conheceu a Jesus e ele viu que a escravidão não era de Deus. E esse homem lutou até o fim da sua vida para que a escravidão na Inglaterra terminasse. Quem dá glória a Deus por isso? Glória a Deus. Então, as outras sociedades começaram a seguir o exemplo. Eu não sei quando foi que a abolição da escravidão chegou na Inglaterra, mas aqui pra gente veio em 1888. E William Wilberforce, ele viveu entre 1759 e 1833. E tudo foi sendo uma cadeia. A igreja começou isso. A igreja que ama como Jesus começou uma mudança social. Um homem chamado John Wesley, que viveu entre 1703 e 1791, que se comunicava com William. Ele foi um teólogo que trouxe vida à igreja inglesa, que estava definhando e enfraquecendo, que estava aceitando a escravidão, que estava virando as costas para a palavra. Deus levantou esse homem para trazer mudança, e a igreja não parou. Uma mulher chamada Catherine Booth, sei lá como é que fala esse nome, galera. Ela foi fundadora e mãe do Exército da Salvação. Quem conhece o Exército da Salvação, levanta a mão. O Exército da Salvação, ela é uma instituição que trabalha pela propagação do Evangelho através de trabalhos sociais. Então ele traz educação, saúde, alimentação para as pessoas que estavam precisando na época, para os pobres. E até hoje o Exército da Salvação existe. Foi fundado em 1865 e agora é algo internacional, está em todos os lugares. E isso começou com a igreja, começou com uma mulher de Deus, uma mulher que viu a necessidade da sociedade e quis fazer algo para mudar. Uma outra moça chamada Corrie ten Boom, ela foi uma escritora e resistente holandesa que ajudou a salvar a vida de muitos judeus ao escondê-los dos nazistas da Segunda Guerra Mundial. Ela era cristã. Os cristãos não eram perseguidos na Segunda Guerra Mundial. Se eles ficassem quietinhos, dava para passar desapercebido. Mas a Corrie viu a injustiça que estava acontecendo. E ela era filha de Deus. E ela não podia deixar a injustiça passar. Então ela cuidou de judeus que estavam sendo perseguidos. Ela foi levada para um campo de concentração, mas ela sobreviveu. E ela salvou a vida de muitos outros judeus. Eu dei aqui para vocês alguns exemplos de homens, de mulheres que a gente conhece. E ainda existem muitos na história da igreja que conseguiram vencer as perseguições, os erros e as heresias no decorrer de todo o tempo e tantas outras dificuldades para ela chegar aqui onde a gente está. A igreja que também conseguiu vencer o Covid. Existem pessoas que a gente tem o nome, mas existem os anônimos. Existem pessoas que a gente nem sabe que existiram. Pessoas que a gente não sabe o nome, pessoas que a gente não sabe a origem, mas pessoas que contribuíram com o reino de Deus e que fizeram com que a igreja continuasse. E hoje, Deus está olhando para mim e Ele está olhando para você. E Ele quer saber se Ele pode contar com a gente. Porque a igreja não pode parar agora. A igreja não pode parar agora porque a gente já venceu o Covid. A igreja não pode parar agora porque a política está falando pra gente que é errado a gente pregar o que está escrito. A igreja não pode parar agora por causa das perseguições que estão acontecendo. Por causa das mentiras que estão sendo levantadas. Ah, mas tem uma igreja que está pregando isso de errado, isso de errado, isso de errado. Então a gente vai parar de pregar o que é certo? Não vamos parar. E nós vamos vencer. Vocês sabem por quê? Porque nós temos o sangue do Cordeiro sobre nós. É o que a Bíblia fala. É dessa maneira que nós vencemos. Não é pela nossa força, não é pelo que nós conseguimos fazer, mas é porque Jesus, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou e pagou pelo meu e pelo seu pecado, Ele está conosco. Em Apocalipse 12, versículo 11, diz o seguinte: 12:11. Diz assim: eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles,
porque eles não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. É esse o sacrifício que Jesus espera da igreja. A Bíblia fala, Jesus disse, aquele que quiser ser meu discípulo, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. É essa igreja que permaneceu no decorrer de mais de 2000 anos e que fez ela chegar até aqui e que vai continuar. Não por causa de mim apenas, por causa de você, mas porque o Deus que instituiu ela, Ele é vivo e Ele é poderoso. E não existe nada que possa vencer o Deus que nós servimos. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? A gente sabe que a história da igreja, ela é a história dos feitos do Espírito Santo. Ela não é a história dos feitos do William Wilberforce, do John Wesley, do João Calvino, da Corrie ten Boom. Ela não é a história dos feitos da Perpétua. Ela é a história dos feitos do Espírito Santo. Mas ela é a história desses atos entre pessoas pecadoras como nós. Isso se vê até mesmo na Bíblia. Que foi através desses pecadores que reconheceram seus pecados, que entenderam a maior necessidade que eles tinham, que era de perdão e de ser reconciliados a Deus. Foi por causa deles que o Evangelho chegou até nós. E ainda através dos séculos mais sombrios da vida da igreja, nunca faltaram cristãos que amaram, estudaram, conservaram e copiaram as Escrituras. E que deste modo fizeram com que ela chegasse a gente hoje, para que a gente soubesse qual é a verdade de Deus. Nós também somos essa igreja. A igreja gloriosa de Jesus, ela está sendo formada. A história da igreja não terminou. E ela faz essa história, é a minha história, é a sua história. Se você já crê em Jesus como seu Salvador, você é corpo de Cristo comigo e com o irmão que está do seu lado. Olha bem para ele e fala, sou corpo com você. Essa é nossa história. E nós somos a igreja e fazemos parte dos atos do Espírito. E o Senhor tem nos chamado a mais uma aventura de obediência. Ele te trouxe aqui hoje para te dizer, não pare. Olha para o seu irmão e fala, não pare. Você está sofrendo perseguição ideológica? Não pare. Você está sofrendo perseguição política? Não pare. Você está passando por momentos difíceis? Está difícil na sua casa? Está difícil na sua família? Não pare. Não desista. Não se renda. Não abandone a fé que te salvou. Seja fiel ao Senhor. Porque era o que eu estava tentando falar aqui na hora que eu peguei o microfone e que não deu certo. A música, ela fala, essa música que a gente tocou no final, ela fala um versículo, que o testemunho de Cristo é o espírito de profecia. Significa que o que ele já fez uma vez, ele pode voltar a fazer. O que ele fez por alguém, ele pode fazer de novo. E o que ele fez pelo seu povo, pela sua igreja no passado, ele vai continuar fazendo. Jesus, o Senhor dos Exércitos, é Ele que está à frente de nós. É Ele que está abrindo o caminho, dando forças para que a gente ande sobre Ele. Então, saia da sepultura, do desânimo, do medo, da vergonha. Siga adiante. Não pare. Não pare. Amém? Eu não sei o que está acontecendo com você, mas eu sei que Deus, ele é totalmente intencional. Para Deus, não existe coincidência. Tudo acontece com propósito. Deus sabe de todas as coisas. E se Ele te trouxe aqui hoje, é porque você precisava ouvir isso. Eu não sei se você está sendo perseguido, se você está tendo dúvidas, se você está sendo essa igreja que está errando, porque a igreja errou, porque nós somos seres humanos. Eu não sei se você está passando por um tempo difícil,
E se você tem pensado em desistir de Deus por causa do que tem acontecido com você. Só que a mensagem para você hoje é: não pare. O Covid, ele não parou o mundo e não parou a igreja por causa do sangue de Cristo, por causa da misericórdia de Deus, porque Ele está conosco. Ele te trouxe aqui essa noite para dizer que se você crê, se simplesmente você crê, Ele está com você também. Se você já creu em Jesus como seu Salvador, a Bíblia fala que você é filho de Deus, que você é parte de algo muito maior do que você mesmo. Você é parte agora da história dos atos do Espírito Santo na Terra. Você agora tem Ele dentro de você. Você agora faz parte de uma família espiritual, da igreja, do corpo de Cristo. E você não está sozinho. E se você nunca tomou essa decisão na sua vida, se hoje é a primeira ou a segunda, não sei quantas vezes você já veio na igreja, mas você nunca quis aceitar Jesus, mas se hoje você deseja ser parte dessa igreja, se hoje você entende que a sua maior necessidade é a de perdão dos seus pecados e a de ser reconciliado com Deus, Jesus, Ele está olhando para você e está te chamando para fazer parte dessa história com a gente. Porque olha só, gente, as dificuldades, elas vêm, mas elas passam, porque nada é para sempre. O tempo bom também vem, também passa, porque nada é para sempre. As pessoas ao nosso redor, elas também são finitas. Uma hora a gente nasce, a gente vive, a gente morre. O dinheiro a gente gasta, e quando a gente morre, mesmo que você tenha muito dinheiro, você não vai usar. Tudo que existe nesse mundo e tudo que muitas pessoas têm almejado para preencher um vazio que existe no coração deles, tudo isso é finito. Tudo isso acaba. Os tesouros que a gente ajunta aqui, os ladrões podem roubar, as traças podem consumir. Mas a esperança da igreja, ela é uma que vive para sempre. Porque a gente não espera em coisas daqui do mundo. A gente espera em coisas que a gente não vê, porque as coisas que nós vemos são passageiras, mas as que nós não vemos são eternas. Nós temos a esperança do futuro vindouro com Jesus, daquele mesmo Jesus que ascendeu aos céus e que deixou o Espírito Santo, disse que vai voltar para buscar a sua igreja e que nos dará uma vida eterna com Ele. E é isso que vale a pena. Não importa se você, sendo cristão, você vai perder privilégio. Não importa se dá justiça própria, a sua vontade, porque tudo isso vai passar. Só que o que vem de Deus é eterno. E é isso que Ele está te oferecendo hoje. E é por isso que a igreja sobreviveu, porque ela olhava para o que era eterno. E por isso que ela não amava a própria vida, porque ela sabia que era passageira. Então Jesus, Ele está te chamando hoje. Se você ainda não tem Ele no seu coração e você quer aceitar Ele no seu coração, hoje é o dia. Ele está te chamando. Não deixa para amanhã. Porque a vida, ela é passageira. E num piscar de olhos, a gente não tem mais tempo para tomar essa decisão. Então agora eu gostaria que todo mundo se colocasse de pé. Esse é o momento para você que já é da igreja, que já é corpo de Cristo, que já é cristão, ser encorajado e pedir perdão se você pensou em parar. E pedir para Deus forças para você continuar. Esse é o seu momento, igreja de Cristo. Esse é o seu momento de agradecer por todo o percurso que a gente passou para chegar aqui, porque esse percurso te alcançou. E de você se dispor a essa aventura de obediência com Deus para fazer parte dessa história da igreja. E esse também é o seu momento para você que quer aceitar Jesus hoje, que quer fazer parte da história da igreja. Eu gostaria que você levantasse a sua mão e viesse até aqui à frente. A gente vai fazer uma oração com você e é simples assim. Eu não estou falando, você não precisa me dar dinheiro, você não precisa me provar nada. Eu acredito no que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que todo aquele que crê e recebe a Jesus é salvo. E é isso que você vai fazer hoje, se você quer. Se você crê, você pode ser salvo
hoje e a partir de hoje fazer parte da igreja. Essa é a boa notícia que eu tenho para te dar. E se você deseja isso hoje, eu quero que você venha até aqui à frente e nós vamos orar por você. Amém? Enquanto isso, Igreja de Cristo, ore agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, porque Ele não tem deixado a gente parar. E ore desejando fazer parte dessa aventura de obediência com Deus, assim como muitos homens e mulheres antes de nós fizeram. Amém? Agradecemos. Obrigado a Deus, porque a gente sabe que a história da igreja que nós somos agora, ela, apesar de ser a tua igreja, a igreja que o Senhor escolheu, ela não é perfeita. E graças a Deus por isso, porque eu não sou perfeita e eu faço parte dela. Obrigada porque o Senhor tem nos aceitado, mesmo com as nossas imperfeições, porque o Senhor tem nos perdoado, tem nos purificado dos nossos pecados. E pelo sangue do Cordeiro tem nos feito vencer os obstáculos que tem se erguido contra a sua igreja. Obrigada, Senhor, porque as suas boas novas, elas nos alcançaram, nos salvaram. E porque hoje nós podemos fazer parte dessa história maravilhosa, dessa aventura com o Teu Espírito Santo, de Te obedecer e fazer com que essas boas notícias continuem se espalhando. Continue se espalhando apesar das perseguições. Continue se espalhando apesar daqueles que se dizem ser igreja, mas que não são. Continue se espalhando apesar dos erros daqueles que são da tua igreja. Continue se espalhando apesar, ó Deus, de toda dúvida, de toda heresia, de tudo aquilo que tem se levantado contra a igreja. Que o Senhor venha nos usar como filhos e filhas, ó Pai, que se submetem a Ti e que creem na verdade e que pregam a Sua verdade independente de tudo, que amam mais ao Senhor do que a própria vida. Nós cremos no que a Tua palavra diz. A Tua palavra diz que através do Teu sangue nós somos vencedores e que nós somos mais do que vencedores naquele que nos amou. Em Ti nós temos a certeza da vitória de todas as dificuldades, todas as batalhas, e que agora o Senhor traga encorajamento para o coração do Seu povo. Que tudo isso que foi falado aqui hoje, todo o direcionamento do Teu Espírito venha aí de encontro com o coração do Teu povo escolhido, Deus, da Tua igreja santa. E que eles venham ser encorajados e animados a não parar frente às perseguições, a não parar frente às heresias que se levantam, a não parar independente das circunstâncias e a Te amar mais do que a própria vida. Que nós venhamos fazer e cumprir o papel da Tua igreja e que nada pare a Tua igreja. Nós sabemos que nada vai parar, porque ela vem do Teu coração. Porque o Senhor é aquele que idealizou, é aquele que criou, é aquele que formou, que trouxe à existência essa instituição. E nós não vamos parar, porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Porque nós estamos do lado do que vence. E nós sabemos que mesmo que nós não venhamos ver a vitória, porque muitos homens e mulheres morreram nesses tempos difíceis, nós sabemos que apesar da gente não conseguir ver muitas vezes, ela vai vir, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos, é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores, e esse é o Deus que nós servimos, vitorioso e que nos traz vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Ficou com vergonha de vir na frente, mas você quer receber Jesus, não perca tempo.